So anytime you stop me, you want your I know. Olá, muito bom dia. Que Deus continue abençoando a todos. Bom dia para você que está assistindo agora pela manhã, dependendo do seu horário, uma boa tarde ou então uma boa noite, tá bom? E assim que você tomar conhecimento desse vídeo, por favor, compartilhe ele com outras pessoas e também dê o seu like. É muito importante você dar o seu like, porque você fortalece o canal, fortalece o vídeo para que o YouTube possa enviar esse vídeo ou até mesmo recomendar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal e também, por favor, compartilhe aí na sua página do Facebook esse link desse vídeo, tá bom? E Deus continue abençoando a todos. Bom, nós vamos continuar aquele assunto das línguas estranhas. Hoje é o segundo vídeo. Já temos aí o primeiro vídeo, você pode assistir, né, o primeiro vídeo que nós falamos sobre Marcos, capítulo 16. Eu quero mandar um bom dia para a Avata Débora, bom dia para você, Débora, e para todos aqueles que estão acompanhando. Hoje nós vamos falar de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando fala ali da descida do Espírito Santo, e muitos se apoiam nessa passagem para, enfim, eles argumentarem sobre o dom de línguas. Eu sou espírita, o canal aí, né? Oi, bicho, desde Califórnia, bom dia. Roberto Porchat, bom dia. Alfredo, Deus abençoe, sou ex-pastor da IUD, saí em 2000, parabéns pelo trabalho. Leandro Vieira, bom dia, irmão Alfredo, bom dia, Leandro, e a todos que estão acompanhando. Andréa Évora, bom dia, Alfredo, Deus abençoe o senhor e toda a sua família, aqui da Flórida, Estados Unidos. Então, um abraço a todos dos Estados Unidos. Então, nós estamos falando sobre essa passagem, o dom, sobre línguas estranhas, sobre o dom de línguas, enfim. E vamos, então, falar sobre Atos, capítulo 2. Lembrando também que você que deseja dar um apoio ao canal, você pode fazer esse apoio através do Superchat. Todas as vezes que nós fazemos aqui a live, então aparece o Superchat e você pode, então, fazer o seu apoio através do Superchat, apoiar o canal. Você faz um cadastro aí no YouTube e você, então, dá o seu apoio. E de acordo com o seu apoio, o seu comentário fica aí fixado ou não. É uma ferramenta que o YouTube ele disponibiliza para que as pessoas possam ajudar o canal ou os canais que elas gostam, que elas querem apoiar. Então, vamos falar sobre Atos, capítulo 2. Então, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, é importante nós salientarmos que o dia de Pentecostes, embora esteja hoje associado aos pentecostais, né, que pegaram esse nome para eles, mas, na verdade, Pentecostes era e é uma festa judaica. É uma festa judaica, a festa das semanas, uma festa que se realizava 50 dias depois da Páscoa. Então, eles contavam 50 dias e depois da Páscoa e realizavam essa festa. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, quem eram que estavam reunidos no mesmo lugar? Eram aqueles que haviam recebido a promessa.
umas 120 pessoas que estavam ali reunidas, os apóstolos, algumas mulheres também, e eles estavam esperando justamente a promessa do derramamento do Espírito Santo, assim como o Salvador, o Messias, o Senhor Jesus havia prometido. Então, de repente, eles estavam ali reunidos numa casa, não era um templo, tá? Muitos dizem que era um cenáculo, mas o cenáculo quer dizer o quê? Uma parte de cima da casa, né? Onde normalmente se fazia um jantar. Então, isso que era um cenáculo. Tem nada a ver com o templo. Tem nada a ver com o templo. Então, eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, é importante atentarmos aos detalhes do que nós estamos lendo. De repente, veio do céu um som. Então, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Então, na verdade, não veio um vento, veio um som. O som era como um vento, né? Um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, o que encheu a casa foi o som como de um vento impetuoso. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Então, eram línguas, não era o fogo. Eram línguas como, não eram línguas de fogo, eram línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Então havia uma língua sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, quer dizer, eles começaram a falar segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, de acordo com o que o Espírito concedia a eles, eles falavam, eles iam falando. Vamos continuar lendo. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus. Por que estavam habitando em Jerusalém judeus? Porque é importante você entender que naquela época, na época de Jesus, a maioria dos judeus, eles não moravam em Jerusalém. Porque os judeus, desde a época que o templo foi destruído, o primeiro templo, o templo de Salomão foi destruído, eles foram dispersos por por várias nações. Então, eles foram para várias nações. E foi aí também que surgiram as sinagogas em vários lugares. Porque como eles não tinham mais o templo, então eles criaram as sinagogas onde eles se reuniam para ler a Torá. E aí também aonde surgiram os escribas, porque havia necessidade de fazer cópias da Torá para que eles tivessem essas cópias em outros lugares e pudessem se reunir nas sinagogas para eles lerem a Torá, porque eles não tinham mais o templo e eles estavam em outras nações. Então, o que acontecia? Quando havia uma festa em Jerusalém, nessa época, e então eles saíam das suas nações, né? E eles iam para Jerusalém para essas festas, como a festa de Pentecoste. Então, por isso eles estavam reunidos, né? Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo da terra. Então, eles vinham para Jerusalém, ou eles iam para Jerusalém, de todas as nações, e eles se reuniam ali para aquelas festas, festa da Páscoa, festa, por exemplo, de Pentecoste, como é o caso. Então, eles estavam ali por causa da festa. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Então, aquela multidão foi para onde estava
aquela voz. Que voz? A voz daqueles que haviam recebido o Espírito Santo, que começaram a falar segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, afluiu uma multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, está claro aqui. Eles ouviam, porque como os judeus haviam ido para várias nações, então eles haviam aprendido outros idiomas e também os seus filhos haviam nascido nessas nações, embora fossem judeus, mas haviam nascido nessas outras nações. Então eles entendiam esses idiomas dessas nações. Então eles entenderam que aquela voz que eles estavam ouvindo e que os discípulos que haviam recebido o Espírito Santo estavam falando eram línguas como a deles, daqueles países em que eles estavam. Vamos continuar lendo que você vai entender. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Quer dizer, os que estão falando não são galileus? E eles deviam falar, por exemplo, os galileus deviam falar o hebraico, talvez alguma coisa ali em aramaico, talvez pudessem também falar o grego, porque o grego naquela época era como se fosse o inglês hoje. Muitas pessoas falavam, mas não falavam os outros idiomas. Então isso causou perplexidade. Por quê? Versículo 8. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Então você veja que aqui não está falando de labachúrias ou labarachúrias ou qualquer outro tipo de língua que ouvimos hoje no meio pentecostal. Não, eles estavam falando a língua materna daqueles judeus que estavam habitando em Jerusalém naqueles dias. E quais eram as línguas que eles estavam falando? Vamos ver. E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos. Prosélitos eram aqueles que não eram judeus, mas que haviam se tornado praticantes da lei ou praticantes da religião judaica, então prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então está aqui claro que aqui não tem nada a ver com esse tipo de língua estranha que se fala nas igrejas pentecostais. Aqui está claro que eram idiomas, ou seja, o Espírito Santo deu uma capacidade sobrenatural para aqueles discípulos que haviam recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, e que todos os judeus se reuniam em Jerusalém. Então o Espírito Santo deu uma capacidade sobrenatural para que aqueles que haviam recebido o Espírito Santo falassem o idioma daqueles que estavam ali, de judeus e prosélitos. Então, eles começaram a falar, por exemplo, a língua, o idioma daqueles que estavam ali, a língua materna deles. Então,
todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam, diziam, estão embriagados. Foi aí que, então, Pedro aproveitou aquela situação e Pedro começou a pregar, né? A pregar Jesus, a falar de Jesus, aonde 3.000 foram batizados, né? 3.000 ali foram batizados e houve aquele, podemos dizer, um avivamento. E ali, é claro, quando eles voltaram para as suas terras, eles já voltaram para pregar também Jesus, o Jesus ressuscitado, com o Messias, com o Filho do Deus vivo. Então, eu acredito que o Espírito Santo aproveitou, o próprio Deus aproveitou aquela oportunidade que todos estavam ali em Jerusalém e deu essa capacidade sobrenatural àqueles que haviam sido batizados com o Espírito Santo, para eles falarem outro idioma, por causa da necessidade. Aqui não tem nada a ver com línguas estranhas, como se faz nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Está claro isso? Isso aqui está no texto. Nem tem como questionar isso aqui. É claro que é muito difícil para aquela pessoa que aprendeu durante toda a sua vida que ela tinha que falar línguas estranhas, porque línguas estranhas é o sinal do batismo com o Espírito Santo. Ela aprendeu isso, e às vezes ela até falou também, né? Ela acreditou que falou também, e sobre isso nós vamos falar em outros vídeos, porque não é apenas em um vídeo que vamos explicar tudo isso. Depois tem a passagem lá também de Coríntios, e vamos falar numa outra ocasião. Nós estamos indo passagem por passagem. Já falamos de Marcos, capítulo 16, no primeiro vídeo. Hoje estamos falando, no segundo vídeo, na segunda parte, sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e depois vamos falar de outras passagens que também fala a respeito de línguas estranhas, ou que fala a respeito do dom de línguas. Eu sei que é difícil para as pessoas elas abrirem a mente para isso, porque isso também não aconteceu comigo de uma hora para outra. Já vão lá, já fizeram 6 anos, ou já fez 6 anos que eu saí desse sistema religioso, e muitas coisas eu só estou compreendendo agora, depois de estudar, depois de ler, depois de ouvir também outras pessoas. Então, eu estou passando para você o que agora eu creio. Isso não significa que você vá crer no que eu estou falando. Você pesquisa também, faça suas pesquisas, analisa na Bíblia, procure ouvir outras pessoas, e o próprio Espírito Santo vai lhe dar o entendimento. Não quero que você diga assim, não, eu agora tenho que acreditar nisso porque o Alfredo está falando. Não, pesquise, analise. Você tem todas as condições também de pesquisar, de analisar e de pedir ao próprio Criador que lhe dê a direção, que lhe dê o entendimento para que você possa, então, conhecer também a verdade, tá bom? Nós vamos ficando aqui por esse vídeo, né? Já terminamos esse vídeo. Temos aí 34 pessoas ao vivo, 11 pessoas deram o like. Eu gostaria que você desse o seu like, você que ainda não deu aí o seu like, vá lá, dê o seu like aí, o seu gostei, é importante para o canal e para o vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, e aqueles que quiserem, compartilhe também esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Compartilhe, é muito importante você fazer isso. Quero desejar a todos
Um bom dia e um excelente final de semana para você e para a sua família. Numa outra oportunidade, voltaremos com mais um vídeo sobre línguas estranhas. Existem? Um forte abraço e vamos em frente. So anytime you saw me, you want your rock up, I know.